Dando início agora à terceira aula de Geografia do terceiro bimestre, cujo tema é Áreas de Proteção da Natureza e da Cultura. A natureza é tudo aquilo que existe sem o trabalho humano, que independe do trabalho humano para sobreviver. Muito pelo contrário, às vezes o ser humano acaba atrapalhando a natureza, né? A sobrevivência da natureza. E justamente sem ela não haveria vida humana na Terra, tá, gente? Sem a natureza não teríamos como manter nosso estilo de vida, tá, gente? Justamente porque dependemos dela para muitas coisas, muitas e muitas coisas, tá? Então é sempre o contrário. O ser humano depende mais da natureza do que realmente ela depende do ser humano, tá? Justamente as dependências que a natureza cria do ser humano é justamente por pendências que o próprio ser humano vão impor a justamente a natureza, tá? E outra coisa também que é importante preservar é justamente a nossa cultura, tá? E quando eu falo cultura, a nossa cultura é justamente a cultura humana, tá? Geralmente a cultura é passada de pai para filho em alguns aspectos que você possa ter. Proteção à natureza. Bom, e por que proteger a natureza, professor? Um bom exemplo que nós temos aqui são essas duas imagens, tá? Aqui nós temos um parque nacional localizado na China, que é um dos locais mais bonitos do mundo, e justamente é um local bem natural, né? Nós podemos observar aqui com pouca ou nenhuma interferência humana, tá? Então é um local que é naturalmente bonito. E nós também temos aqui o exemplo de tartarugas marinhas, tá? Justamente precisa ser protegida por ser um tipo de vida muito sensível, né? Uma forma de vida muito sensível. Então, qualquer coisa pode estar ceifando a vida de uma tartaruga marinha, né? Então, precisa sim da proteção humana, né? Justamente por algumas situações que o próprio humano causa, as tartarugas marinhas podem ser prejudicadas. E justamente para podermos conservar a natureza, né, nós precisamos criar essa área ali de proteção, né, o que nós chamamos hoje de unidades de conservação, tá? Aqui no Brasil tem essa denominação, tá? Unidades de conservação. Como nós aprendemos na última aula, principalmente no final da última aula, da videoaula, nós temos cada vez mais incentivos para que se criem áreas verdes nas cidades, né? Porque as cidades cada vez mais avançam em relação à zona rural, justamente por essa questão da explosão de pessoas nas zonas rurais, né? Na zona urbana. Então, cada vez mais as cidades crescem e precisam se criar áreas verdes, justamente para a saúde humana, principalmente saúde mental. E então precisam se ter parques ou unidades de conservação justamente para visitações, algumas também você já não pode, e justamente para preservar a natureza daquele local que ali habita. Outra característica muito adotada para a criação de unidades de conservação é justamente a presença dos seres vivos, né? Principalmente os seres endêmicos. O que isso significa, professor? Seres endêmicos é justamente as espécies que são encontradas somente em um certo bioma, em um certo local ali bem específico, tá? Esse é o exemplo por exemplo, da ara vermelha grande, tá, gente? Com certeza não, né? Mas muito provavelmente vocês já devem ter visto alguma dessas na vida de vocês, pessoalmente, né? E para quem não sabe, essa espécie ela viveu muito tempo como ameaçadíssima de extinção, justamente por conta da biopirataria, que nós vamos abordar um pouco mais à frente. Mas ela, hoje em dia, ainda bem que cada vez mais com essa preservação e com as criações de unidade de conservação nos seus habitats naturais, ela vem conseguindo sair dessa situação, apesar dela ainda ter uma ameaça pouco preocupante, mas ainda tem uma ameaça mínima ali de extinção, tá? Mas professor, o que é entrar em extinção? É justamente a eliminação completa de uma espécie. Você não vai mais encontrar um indivíduo daquela espécie, né? Vamos supor aqui como exemplo da arara. Se ela entrasse em extinção, você não iria mais encontrar. Assim como nós aqui da Amazônia, felizmente temos até certa facilidade de vermos uma durante a nossa vida, né? Tem uma espécie que vai entrar em extinção, ela vai gerar toda uma deficiência na cadeia daquele bioma, porque nós já aprendemos, principalmente vocês em ciência, na disciplina de ciência, que você tem a cadeia alimentar, né? Então, se essa espécie interage com algum outro ser vivo daquele bioma e essa espécie de repente entra em extinção, ou seja, você elimina aquela espécie daquela cadeia alimentar, você vai quebrá-la por completo.
E aqui temos a divisão por bioma, né, que é justamente muito importante você ter essa separação por bioma de espécimes que estão em extinção, né? Ambientes naturais de interesse científico, que aqui nós já vamos entrar justamente na questão da cultura, né, que são locais que precisam ser preservados, né, justamente para nós entendermos muito do que se passou ali antigamente, né, e justamente esses locais, como os daqui da figura, né, que são locais preservados justamente para se entender o que se passou ali, eles são estudados por arqueólogos e por paleontólogos. Mas, professor, qual é a diferença? Os dois não trabalham com escavação? É justamente nesse sentido. Os paleontólogos eles vão estudar justamente espécimes do passado, né? Geralmente muitas vezes voltados para dinossauros ou coisas nesse sentido, tá, gente? Trabalhando com escavação. E os arqueólogos eles já vão estudar os povos, já vão estudar a sociedade humana, tá, gente? E a cultura de um certo povo antepassado, tá, gente? Então a gente pode separar bem basicamente assim, né? Os paleontólogos estudam basicamente mais a vida animal, né, os seres vivos do passado, e os arqueólogos eles estudam mais a cultura e o processo humano do passado, tá? Os dois trabalham tanto com escavações como também em museus. Como surgiu, né, as unidades de conservação, né? O primeiro parque que se tem noticiado, né, é justamente um nos Estados Unidos que foi criado, o Parque de Yellowstone, que foi criado em 1872, tá? E aqui no Brasil, o primeiro parque que se foi criado é justamente o Parque de Itatiaia, que já foi criado em 1937, né? Um bom tempo depois. Aqui nós temos imagens, tá? Do Parque de Itatiaia, né? O primeiro parque do Brasil. E nós vamos justamente, há uma regulamentação, há uma regulação do que pode, justamente daquelas características que eu citei, né? E para se dizer o que é um parque ou uma unidade de conservação, né? Para que se não fique uma coisa meio bagunçada ou sem critério, né, gente? Então são estabelecidos critérios básicos ali para que seja definido realmente se é uma unidade de conservação ou não, né? Afinal, isso implica em várias e diversas coisas, principalmente com as pessoas que estão ao redor, né? E também com a vida daquela sociedade que ali vive, né? Justamente como eu falei, né? O parque e a unidade de conservação justamente são locais em que eles vão frear o avanço ali daquela sociedade, né? As fábricas, a indústria e também a povoação daqueles locais, né? E aqui nós temos alguns dos critérios, né? E algumas das características das unidades de conservação, que elas podem ser, aqui no Brasil, né? Elas podem ser diferenciadas pela proteção integral e a de uso sustentável, tá? E basicamente a grande diferença que nós vamos ter é justamente que a de proteção integral, né, como o nome mesmo já diz, ela só vai ser utilizada basicamente para pesquisa de cientistas da área que possam ter interesse científico ali, que é justamente um dos critérios, né? E também de visita para turismo, afinal são locais belos, né? Geralmente são locais bem bonitos para se visitar, né? E atrai o interesse de turistas. E também temos o de uso sustentável, que também entram nesses critérios, já citado anteriormente, e elas também podem ter povos que vivem ali naquele local e podem explorar desde que não cause grande impacto ambiental, tá? São geralmente ribeirinhos, ou coletadores de produtos florestais não madeireiros, tá, gente? Então, são justamente pessoas que coletam coisas ali da floresta que não vão causar grande impacto, tá? Conhecimento de povos originários, dos povos originários. Aquele conhecimento dos povos originários, né? Que basicamente funciona também como a ciência funciona, né? Você tem uma desconfiança de alguma coisa, você precisa experimentar, ou você vai ficar em observação e verificar se dá certo. Uma das formas que os povos originários faziam para verificar se uma planta era comestível ou um fruto era comestível era observar os animais, certo? Se um passarinho come uma fruta de goiaba, por exemplo, você vai ver que aquilo ali você também pode comer. E aqui é justamente sobre aquele conhecimento dos povos originários, né? Que basicamente funciona também como a ciência funciona, né? Você tem uma desconfiança de alguma coisa, você precisa experimentar, ou você vai ficar em observação
e verificar se dá certo. Uma das formas que os povos originários faziam para verificar se uma planta era comestível, um fruto era comestível, era observar os animais, certo? Se um passarinho come uma fruta de goiaba, por exemplo, você vai ver que aquilo ali você também pode comer, afinal ele comeu e vive bem. Outras também que pode ter acontecido é justamente o jogo da experimentação, né? Você experimenta, verifica se está ok, se deu tudo certo, então realmente aquela fruta ali é comestível, né? Outra também que demorou um pouco mais, mas que também aconteceu nesse processo, é justamente das plantas medicinais, né? Então é justamente essa questão do compartilhamento de cultura que eu tinha citado anteriormente, né? Então, em algum momento alguém teve que experimentar o chá daquela planta para poder verificar que aquilo realmente era verdade e aí foi se espalhando, né? De um povo para o outro e de gerações por gerações, né? E aqui justamente aquele sentido, né, que existem muitos quilombolas e muitos caiçaras, por exemplo, né, que vivem em área de proteção ambiental, né, de conservação ambiental, e eles não alteram o estilo de vida, não alteram a vida e o meio ambiente daquele local. Então eles podem viver ali, porque o estilo de vida deles não vai ter uma exploração tão grande a ponto de você mudar o bioma ou a cadeia alimentar ou qualquer tipo de desequilíbrio ambiental daquela unidade. Então, justamente, nós temos esse equilíbrio ali entre o bem-estar do meio ambiente, né, e também o bem-estar desses povos que já vivem ali anos e anos e anos. Então, sempre tem que ser feito um estudo bem elaborado, com diversos critérios, até com um olhar mais frio para a situação, né? Se você conserva uma espécime, vamos trazer aqui para as plantas. Se você é uma espécie vegetal, você conserva ela, no futuro pode ser que surja uma nova doença na humanidade e que você possa utilizar aquela espécime vegetal para você produzir remédios em larga escala. Então, até uma visão mais fria e benéfica do que a conservação da biodiversidade pode trazer para a gente. Transgênicos. Mas, professor, o que é isso? É justamente o método de mudar uma espécime no seu DNA para você obter melhorias de resultado. Isso acontece muito na agricultura, tá? Um exemplo bem claro aqui é justamente o tomate que tem aqui nessa figura. Hoje em dia os tomates eles são bem grandes, né, para você ter uma melhora na produção alimentícia, né? Se você tiver um tomate que ele é orgânico, ou seja, justamente o contrário dos transgênicos, um tomate que não é alterado e que você também não utiliza agrotóxico, você vai observar que esse tomate ele é bem menor do que os tomates que nós costumamos ver aí nos supermercados, por exemplo. Então você vai observar que justamente você tem essa melhora de tamanho, de produção, né? Então já é uma alteração no DNA do tomate, justamente para você ter esse aumento de capacidade de crescimento, né? E justamente em menos tempo. E os transgênicos eles vão ajudar também nesse aumento de produtividade, vão ajudar na diminuição do preço e muitas vezes otimizar também na questão do tempo da agricultura, de tempo de plantação e de colheita da agricultura e muitas vezes de safra também. Espaço urbano e patrimônio cultural, né? Vai ser justamente aquela situação, aquele bem que vai... Claro que no espaço urbano ele é bem mais voltado para o patrimônio cultural material, né? Ou seja, algo que você pode pegar, né? Porque também existe o patrimônio cultural imaterial, né? Então é aquele bem que tem algum fator importante para aquela comunidade, né? Seja pela questão política, religiosa ou festiva, né? É um bem que vai determinar a cultura daquela sociedade, né? Que é justamente um patrimônio que vai ser tombado, né? Geralmente eles são tombados. O que isso significa? É um patrimônio que você não pode alterar, como a ONU é que movimenta muitas coisas que diz respeito, no geral, à humanidade, né? Então, justamente esses patrimônios são bens, né? São locais que vão definir o que é a humanidade. Em 2018 nós já vamos totalizando 1.092 locais, né? Que vão ser considerados patrimônio da humanidade, né? Justamente pelo braço da educação da ONU, né, que é justamente a Unesco, né? Um deles é a Muralha da China, que vocês podem ver aqui nessa figura atrás, como plano de fundo. Já em alguns locais, em alguns lugares, nós vamos ter o patrimônio natural da humanidade e nós também temos a combinação, né, de patrimônio natural e patrimônio que foi
alterado, né? Ele teve alguma alteração ali do meio ambiente pelo ser humano. Um desses exemplos é Machu Picchu, né? É uma cidade antiga, né? De uma civilização antiga que fica no Peru, tá, gente? E, como já dito anteriormente, a Unesco também trabalha com os patrimônios imateriais, que são aqueles que você não pode tocar, como danças, cultos religiosos ou coisas nesse sentido, tá, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.